Muito boa tarde a todos. Eu começo naturalmente por dirigir uma palavra muito especial ao meu querido professor Alberto Xavier, meu grande mestre destas matérias, que me acompanhou sempre e que me passou a acompanhar de uma forma muito especial a partir do momento em que me dirigiu o convite para atualizar o seu manual. Foi uma responsabilidade enormíssima, que me fez estudar ainda mais o direito fiscal internacional e me fez gostar ainda muito mais do direito fiscal internacional. Senhor professor, muito obrigada pela oportunidade grande que me deu ao me ter dirigido esse convite. Eu queria dirigir também uma palavra aos meus colegas de mesa, mas em especial ao meu colega Roberto, com quem já tive o prazer também de participar, nomeadamente na homenagem ao senhor professor em São Paulo. Bem-vindo, Roberto. Eu ia muito brevemente partilhar convosco a minha experiência a nível internacional. Eu estou como consultora da Comissão Europeia no tocante à reforma do IVA e participo desde a primeira reunião, desde 1998, no grupo do Código de Conduta da Fiscalidade das Empresas e no Fórum do OCDE para as práticas da concorrência fiscal prejudicial. Por isso, muito brevemente, iria fazer um ponto de situação do que é que se passa ao nível dos três grupos. Quanto à questão da reforma do IVA, a questão da reforma do IVA, como sabem, foi lançada essencialmente em dezembro de 2011 e veio acabar com alguns mitos que existiam no tocante ao IVA, nomeadamente o Dom Sebastião do IVA, que era a passagem ao regime definitivo de tributação na origem. Ora bem, o que a Comissão veio dizer é que, no fundo, vamos continuar com aquilo a que entre nós chamamos RITI, regime do IVA nas transações intracomunitárias, vamos continuar com esse regime, o regime definitivo será esse, e o que é que iremos então fazer a esse regime? Iremos aperfeiçoar, modernizar esse regime. O regime padece de diversos males, aqueles que lidam diariamente com o regime sabem. É um regime complexo e a Comissão está a optar neste momento por uma vertente de simplificação do imposto. Há pouco tempo, a semana passada, o grupo que foi constituído na União Europeia para a fiscalidade da economia digital entregou o seu relatório, dia 28, o grupo é presidido pelo nosso ex-ministro das Finanças, Vítor Gaspar, e no tocante ao IVA o que vieram dizer foi precisamente isso. Há que simplificar as regras do IVA e a simplificação passa pela introdução de um maior número de mecanismos de balcão único. Este mecanismo do balcão único é uma espécie de ovo de Colombo. Na verdade, o que significa é que vem permitir aos contribuintes que se têm que registar em vários Estados-membros da União Europeia, em vez de obrigatoriamente se registarem nos diversos Estados-membros, escolhem um Estado-membro de identificação fiscal. Escolhem um Estado-membro de identificação fiscal e a partir desse Estado-membro, vamos supor que escolhem Portugal, passam a cumprir todas as suas obrigações via eletrónica, através de uma única declaração relativamente aos demais Estados-membros. Isto vem simplificar bastante o cumprimento das regras relativas ao imposto e significa uma poupança em termos económicos significativa. Neste momento, na União Europeia, esse mecanismo só acontece numa situação, que é a situação em que nós temos operações efetuadas através do comércio eletrónico, online, efetuadas por operadores de países terceiros não estabelecidos na União Europeia, no caso de um operador dos Estados Unidos que não tem qualquer tipo de estabelecimento na União Europeia, a particulares na União Europeia. Portanto, neste momento esse mecanismo é muito circunscrito. A partir de 2015, esse mecanismo vai ser alargado a todas as situações em que temos operações de comércio eletrónico, quer sejam operadores de países terceiros, quer operadores de Estados-membros da União Europeia que prestem serviços via eletrónica a particulares estabelecidos na União Europeia. Portanto, a partir do ano que vem, vamos ter uma experiência mais alargada deste mecanismo, vamos ver como é que o mecanismo na prática vai funcionar, porque se efetivamente funcionar bem,
deverá ser alargado a uma série de situações, nomeadamente às chamadas vendas à distância que vêm previstas no RITI. E é isso que o Grupo de Trabalho da Economia Digital vem propor e vem inclusive a dizer que não é preciso criarmos mais regras para disciplinarem do ponto de vista fiscal a questão das transmissões de bens online, das prestações de serviços online. Bom, isto no tocante ao IVA é essencialmente aquilo que está em cima da mesa. Uma outra questão que me é muito querida, que está em cima da mesa, diz respeito ao tratamento das entidades públicas em IVA. Atualmente, na União Europeia, as entidades públicas têm um tratamento um bocado esquizofrénico, porque começam por ser sujeitos passivos de IVA e depois acabamos por ter uma delimitação negativa de incidência que nos diz que estas entidades não são sujeitos passivos de IVA se atuarem no âmbito de poderes de autoridade, desde que não provoquem distorções de concorrência. São situações difíceis de aferir e, no fundo, a Comissão Europeia já há muitos anos que vem ela própria dizendo que o melhor era tributarmos de uma forma generalizada as entidades públicas. Essas duas temáticas têm sido as temáticas mais debatidas no seio do grupo do grupo de consultores que está a ajudar a Comissão a fazer a reforma do IVA. A Comissão veio dizer que até ao fim do ano irá apresentar uma nova comunicação sobre o estado de arte da reforma do IVA. Enfim, vamos esperar, sendo certo que vos devo anunciar que não há nada de revolucionário que a Comissão possa anunciar até ao fim do ano, porque efetivamente o estado de arte é este que vos acabei de mencionar. Estamos a trabalhar numa série de documentos, mas tudo indica de facto que a via é a via da simplificação. Em relação às entidades públicas, é muito difícil passar-se a uma tributação generalizada, sobretudo num contexto de crise económica, com o receio do aumento depois dos preços a partir do momento em que passemos a liquidar IVA nos termos normais, apesar de concedermos o direito à adoção. Em relação ao grupo do Código de Conduta da Fiscalidade das Empresas e ao Fórum da OCDE para as práticas da concorrência fiscal prejudicial, o que se passa é que, como sabem, a nível internacional, neste momento, as ações enquadram-se no chamado relatório BEPS. E no âmbito do relatório BEPS, que foi apresentado essencialmente no contexto da OCDE, agora a preocupação essencial que diz respeito ao Fórum das Práticas da Concorrência Fiscal Prejudicial reporta-se aos chamados regimes de Patent Box. Regimes que existem em vários países da OCDE, e que entre nós, pela primeira vez, com a reforma do IRC, nós, enfim, temos um regime em que viemos a colher benefícios fiscais à propriedade industrial. Bom, esse tipo de regimes, neste momento, está essencialmente a ser questionado pela delegação alemã. E, infelizmente, o que se verifica, quer na OCDE, quer na União Europeia, é que quando a delegação alemã tem uma preocupação, essa preocupação passa a ser a preocupação essencial dos grupos. E, efetivamente, o que estamos a fazer neste momento, quer na OCDE, quer na União Europeia, é a rever todos os regimes de Patent Box que foram introduzidos, quer nos países OCDE, quer nos países da União Europeia. Aproveito também para dizer o seguinte: neste momento na OCDE, o meu parceiro de mesa é um chinês. Porquê? Porque no contexto do exercício BEPS foram associados os países do G20 e participam das reuniões do exercício BEPS como se fossem países membros da OCDE. Portanto, a China está a participar ativamente, a representante do Brasil é super ativa nas reuniões da OCDE, super ativa. Aliás, os regimes brasileiros vão ser todos revistos também no contexto do exercício das práticas da concorrência fiscal prejudicial. Agora, efetivamente, o que se passou foi o seguinte, é que existia uma série de regimes, nomeadamente o regime dos Países Baixos, o regime francês, o regime espanhol, que já tinham sido analisados e julgados não prejudiciais na ótica da concorrência fiscal prejudicial. O exercício estava fechado e, a partir do momento em que a delegada alemã veio dizer: eu estou preocupada com estes regimes, os regimes foram reabertos. E neste momento nós estamos novamente a analisar
todos esses regimes. Reabertos ou Reabertos. Os regimes foram reabertos e estamos a reanalisar trabalho que foi encerrado há uma série de anos atrás. É isso que estamos a fazer no OCDE e é exatamente o mesmo que estamos a fazer na União Europeia, a reanalisar todos os regimes. Aproveito só para deixar uma nota, o regime que foi introduzido recentemente entre nós, o regime português, está também, obviamente, a ser objeto de análise. Sendo certo que, efetivamente, o regime, agora no âmbito da reforma fiscal do IRC, que vem conceder benefícios fiscais à propriedade industrial, sobretudo. É esse regime que mais se afigura aos regimes de patent box que estão a ser analisados. Agora, curiosamente, esse nosso regime foi decalcado do regime espanhol, é praticamente uma cópia do regime espanhol, e foi decalcado do regime espanhol antes do regime espanhol ter sido objeto de alterações a pedido da OCDE. É isso que nós estamos a fazer na OCDE, na União Europeia, nos grupos de trabalho aos quais eu pertenço. Sendo certo que, de facto, eu gostaria de deixar esta nota. Tributação internacional, neste momento, a palavra de ordem é relatório BEPS e, sobretudo, a posição da delegação alemã é que tem vindo a se ingrar. Muito obrigada.